Eu sou a Valéria Duarte, sou diretora escolar lá de São Bernardo do Campo, assim como os meus amigos aqui. Então, eu vim falar um pouquinho, pode passar? Eu vim falar de um lugar, né, que é da gestão escolar. Então, como diretora, falar um pouquinho do universo, que acontece não só dentro da sala do diretor, que é o primeiro ponto que eu quero colocar, que o perfil do gestor escolar mudou muito, né? Antes, para você encontrar o diretor, você tinha que ir até a sala dele. E não é mais assim. O diretor precisa andar pela escola, ele está no portão, ele está em todos os lugares, né? A gente vai e caminha conversando, dialogando e principalmente observando as relações dentro da unidade escolar. E esse papel de garantia de direitos e cumprimento de leis, ele é super importante para que quem acesse uma escola entenda que dentro da escola existem leis a serem cumpridas, né? Quando a gente fala que a escola é a cara do diretor, ela é mesmo. Só que ela precisa funcionar dentro da garantia de direitos e cumprimento de leis. Porque senão eu tenho uma cara feia dentro da escola. Porque é a vontade de alguém que impera sobre qualquer outra lei. E não é assim que tem que ser, né? Então pode passar. Falar primeiro sobre a questão da gente construir uma cultura inclusiva dentro daquele espaço escola, onde a gente pretende que tudo que aconteça ali seja potencializado e reflita em quem? Na criança, no jovem, adolescente e no idoso. Falar um pouquinho da minha escola. A minha escola nós temos em torno de 1.300 estudantes divididos no ensino fundamental, manhã e tarde, e à noite eu tenho jovens, adultos e idosos, que também fazem parte do público-alvo também do AEE, né? A gente fala muito da criança na inclusão, mas a criança cresce, né? Se transforma em um adolescente, um jovem, nós temos adultos e nós temos idosos também que precisam ser todos incluídos. Falando da garantia de direitos, nós temos princípios institucionais, porém, precisa ter um líder que vai, então, orquestrar tudo isso para que a gente tenha uma cultura anticapacitista dentro da unidade escolar. Gente, ter uma sociedade que não reproduza ações e falas capacitistas já é um desafio para todos nós. Dentro de uma unidade escolar onde o aluno típico era o centro de tudo, mais ainda. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com uma professora em específico, onde o material ali adaptado para a criança era visto como uma exclusão para os demais. Por que ela estava com aquela visão? Que se eu der um tablet para uma criança como uma adequação ali, uma adaptação na sala de aula, eu estou excluindo os demais. Isso é cultural. Então, assim, os outros vão vê-lo com um tablet e não vão ter esse tablet. Como é que funciona isso? E aí a gente trabalha com a formação. Quando vem uma fala capacitista, o que essa pessoa está precisando? Ela está... E onde vão estar essas capacitações? No PPP. O PPP da escola reflete as ações que serão executadas ali na escola. Quando eu falo de capacitação, eu estou falando do Plano Nacional de Educação, eu estou falando da BNCC e eu estou falando da Lei Brasileira de Inclusão. Ela precisa estar refletida de maneira clara, onde qualquer um que chegue na escola, leia no PPP e enxergue as ações que essa escola executa. Alguém anterior a mim falou aqui que tem muitos documentos que ficam só ali na burocracia. Aí me remeteu muito ao PPP da escola. O PPP, para quem não é da escola, é um plano político-pedagógico, que ele não é refeito todo ano, ele é só revisto todo ano e adequado. Quando eu leio o PPP, lá tem todo o funcionamento da escola, todos que compõem a equipe escolar e como é realizada a capacitação com cada equipe. Precisa ou não ter a questão da inclusão lá dentro desse PPP? Com certeza. Então, eu não posso ter uma escola que eu digo que ela é inclusiva e na hora que eu leio lá as mais de 200 páginas do PPP não tem nenhuma ação. Então, não é.
porque se é, precisa estar lá, refletido. Assegurar recursos e acessibilidade, né, arquitetônica, comunicacional e pedagógica, que também linka com as apresentações anteriores. Quando eu digo que fazer a inclusão ali na prática não é só construir uma rampa, eu não estou excluindo que precisa ter essa rampa, precisa ter esse elevador. Não é só. Mas o papel do diretor é olhar para esse todo. Né? Então, assim, olhar para os recursos que vêm. Né? Em São Bernardo do Campo, nós temos 2 recursos, 2 fontes. Uma que é do governo federal, que é o PDDE, que é o dinheiro que vem direto do governo federal para a escola. E dentro desse recurso, tem lá um eixo que é o PDDE Acessibilidade. Então, assim, tem lá um monitoramento que o gestor precisa preencher da situação atual da sua unidade escolar. Se eu não preencho esse monitoramento com responsabilidade, refletindo o espaço de fato, esse recurso, ele não vem para a escola. Porque entende-se o quê? Que já está tudo bem. Sabe aquela pessoa que entra na escola, sai e não observa o entorno, aí senta lá para preencher. Ah, tem. Ah, eu acho que tá bom. Ah, eu acho que não precisa. Eu acho que... Não, a gente precisa olhar, conversar, perguntar para as pessoas. Né? Olhar para as crianças, para as famílias e realmente verificar as reais necessidades. E no momento que chega o monitoramento, Valéria, eu vejo como uma oportunidade. Falou, opa, agora eu vou preencher tudo que nós estamos precisando. Tudo, de fato, como ocorre. Já falei de formar as equipes. Articulação. O gestor, o líder, ele tem essa função também. Sabe o que a Marilis fez aqui conosco? Ela nos articulou. Ela olhou o potencial de cada um e falou, opa, eu vou pegar essa, eu vou trazer aquela, respondendo um pouquinho você, né? E vou juntar, inclusive, as formações, né, Marilis? Ah, eu vou pôr a Ondila com a Camila, com a Joyce. Então, isso é uma articulação. E o gestor, ele vai precisar fazer isso. Por quê? Ele tem todos os profissionais ali dentro da unidade escolar. E ele tem algo acima também, que é a Secretaria de Educação e os outros órgãos, as outras instituições que podem colaborar. Então, ele faz justamente isso. Ele olha para aquela criança que chega e diz assim, quantos profissionais, quem são esses profissionais que eu vou precisar articular para que a ação aconteça e essa criança tenha o seu direito garantido. E ele vai mesmo, ele conversa com um, ele apresenta um para o outro, ele fala, né, ele monta, então, reuniões estratégicas para discussão de casos. E entra também nessa discussão, nessa articulação, outras secretarias. Lá em São Bernardo, a gente tem essa facilidade de conversa entre secretarias. Eu sei que tem município que a coisa não anda, mas quanto mais articulado nós somos entre secretarias também, favorece as ações que estão lá. Porque muitas vezes o profissional ele já existe, o programa ou a ação já foi criada, o recurso ele já está sendo empregado, mas ele não chega para quem precisa ainda. Então, eu tenho uma mãe que eu encaminho para a fono. Eu dou lá um encaminhamento na escola para que ela vá, né, e leve o filho para verificar a necessidade ou não do atendimento fonoaudiológico. Só que essa mãe chega lá no serviço de saúde e ela tem lá uma dificuldade de conseguir o primeiro atendimento. Ela volta para a escola e ela diz, ou nós chamamos, né, tem alguma devolutiva, já conseguiu levar? E ela diz que ela não conseguiu. Não consegui. Eu preciso, como diretora escolar, acessar ou diretamente o serviço de saúde, né, se é o UBS, o dirigente, e saber como está o atendimento, ou eu vou até a assistência social, eu tenho uma assistente social referência da escola, e ela, então, vai verificar a situação desse atendimento. Então, não dá para a gente começar o fio da meada, e se ele não continuar lá na frente, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a necessidade que foi identificada na escola, daquela criança, ela continua. Ela só se encerra ou quando o acompanhamento se conclui, ou quando é verificado que não há necessidade. Mas a gente precisa ter continuidade nesses acompanhamentos. É não soltar a mão de ninguém no meio do caminho. Né? E monitorar o acesso e permanência. Pode ir. E aí,
um fator que tem pegado muito assim e que afeta diretamente a gestão da escola é a questão da matrícula, né? A gente fala muito assim, quando uma família chega no guichê lá da escola e já passou por 3, 4, 5 escolas, ela vem com muitas marcas. E aí, nós, enquanto gestores escolares, precisamos olhar, como a colega disse, com constrangimento. Se a família não conseguiu se matricular ou não conseguiu permanecer com a criança na sua escola, é um constrangimento. A gente não pode ignorar. E aí, para que, de fato, essa barreira da matrícula não aconteça, a gente precisa, mais do que olhar para a questão legal, a gente precisa olhar para o ser humano que está lá atendendo no guichê da sua secretaria. Como ele está recebendo essa família, qual o impedimento que ele está colocando, né? Com certeza, se ele está colocando um impedimento, não tem base legal para isso, né? E aí eu deixei ali algumas legislações. Mais uma vez, por que eu coloquei a base legal aqui? Não é para explicar isso aqui, é para dizer que lei existe. Lei existe. Né? Eu estava até ali falando um pouquinho com o Eduardo. Lei existe. Garantia de direito significa que a lei já existe, mas que a gente ainda precisa, de fôlego para lutar para que ela se efetive. Pode passar. E aí vai desde o acolhimento do primeiro dia, como essa criança chega na escola, como essa família ela é recebida. Então a gente vê escolas onde a família pede para conhecer o ambiente escolar, né? Porque tem insegurança, quer saber como que o filho vai, em que ambiente. E é impedida, inclusive, de conhecer o ambiente escolar. Né? Eu recebi relatos assim. Eu quis conhecer a escola antes de fazer a matrícula e não consegui. Então, a gente precisa garantir que a família, desde o primeiro dia, ela encontre um espaço realmente acolhedor e inclusivo. Que ela consiga ver que aquela escola, realmente, ela vai ter segurança para deixar o filho ali, a filha ou o familiar. Pode passar. Falar um pouquinho dos materiais, que envolve os recursos. Então, o gestor escolar, ele também faz um plano de trabalho, que é onde ele recebe o total ali do que ele vai receber e ele precisa organizar nos eixos. E aí, o que ele deixa para a inclusão? O que sobra? Se ele deixar o que sobra, realmente ele está demonstrando qual é a prioridade que ele dá à inclusão na escola. Quanto de recurso que a escola precisa para, de fato, executar ali de maneira adequada a educação inclusiva de qualidade. Com certeza é muito mais do que a gente recebe. É igual a conta da casa da gente. Só que a gente precisa priorizar, né? E aí, priorizar de que forma? Olhando para os diferentes eixos. Não é só a sala do AE, não é só a sala de recursos que precisa ter esse direcionamento de recursos. O professor de matemática vai precisar, a professora de português vai precisar de recursos para a inclusão. E se você não for lá conversar com ela e perguntar o que ela vai precisar, nem ela mesma, muitas vezes, sabe que vai precisar. Aí você fala assim, o que você vai precisar para o Pedro nas suas aulas de matemática? Opa, e o que eu vou precisar para o Pedro? Peraí. Sim, você vai ensinar multiplicação, divisão, vai precisar de algum recurso? E o professor, muitas vezes, ele se depara com uma escola pública que fala o tempo inteiro para ele que a escola pública não tem dinheiro, não é assim? Gente, a gente não tem dinheiro. Lá na escola, a gente se deparou com alguns momentos no início, né? Eu estou há 6 anos na escola, que eu pedi a lista para o professor. Eu falava, me dá a lista do que você precisa. Ele fazia 2 listas. Uma lista que era o que ele achava que era possível e a lista dos sonhos, né? Ele, olha, tem essa lista aqui, mas se der para comprar isso aqui, olha, se tiver verba para isso aqui, eu vou, né? Vai ser o máximo. E aí, se a gente organiza esse plano de trabalho, favorecendo, né? Cada hora você vai atender uma expectativa, é possível sim a gente ir ao longo de um planejamento, conseguindo aí efetivar de maneira mais concreta a inclusão. Não se faz inclusão sem dinheiro, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. Não se faz educação
sem dinheiro, né? Mas tem. Pode passar, vamos lá. Então, quando eu estou falando de futuro, porque a escola trabalha com expectativas, com essa perspectiva de futuro, não se ouve muito que a criança é o futuro do Brasil? A gente está trabalhando com a educação infantil, estamos trabalhando com o futuro. De quais crianças estamos falando? De quais crianças estamos falando? De todas as crianças, sem exceção, gente. Precisamos falar sem exceção. E quando a gente fala sem exceção, é sem exceção. E aí, pegando um pouquinho das preocupações das mães atípicas, né? Porque o gestor ele precisa estar alinhado no grupo com as mães atípicas e no grupo com as mães. O que acontece? Todas têm sonhos, têm perspectivas, mas têm receio até de verbalizar quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas, porque parece que para o filho dela ou é muito mais difícil, que a gente sabe que é, ou é impossível. Então, a gente precisa também trabalhar com essa perspectiva. Pode passar para o último. Pode o último. Só que a gente tem que olhar para o direito de sonhar. Eu estava falando sobre a garantia de direitos e eu queria terminar com esse último direito, que é o direito de sonhar. Então, visualize o futuro que você sonhou para o seu filho. E aí, visualize que cada um de nós, seja qual profissional que nós somos, psicopedagogo, formador, fono, nós somos agentes de transformação e somos aqueles que podemos possibilitar que essa família, mais do que sonhe, mas que ela realize de fato esses sonhos que estão ali refletidos no seu filho. Seja no primeiro dia de aula, no início, nos primeiros 90 dias, a gente já tem esse olhar, ou lá, quando a gente visualiza a conclusão desse nosso trabalho com cada criança. Tá? E assim, fechando, a questão da transição. Então, a criança sai lá da educação infantil, passa pelo fundamental. A inclusão, ela também precisa ser vista a cada passo, porque a cada passo é uma ansiedade para a família. Eu trabalho com o fundamental 1. Para o fundamental 2, eu lido com essa ansiedade, porque a família ela tem o direito de ter a mesma qualidade em todas as modalidades, em todas as etapas do ensino, tá bom? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada.